Olá, pessoal! Hoje mais um encontro nosso para estarmos refletindo sobre as etapas do projeto de intervenção. Nós vimos nas aulas anteriores que o nosso projeto ele tem uma abordagem qualitativa, uma pesquisa-ação que contempla a observação, criando um link dessa ação com a prática do estágio supervisionado, ou me corrigindo, a praxis, a relação dialética entre teoria e prática. Sou a professora Maria Aparecida Colares e para mim é sempre um prazer estar discutindo a educação. Quem me conhece já sabe disso. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é que o projeto de intervenção, ele deverá ser um trabalho original, e elaborado a partir de uma pesquisa diagnóstica realizada pelo acadêmico estagiário ou acadêmica estagiária no âmbito da escola. O seu desenvolvimento, ele conta com os seguintes passos. Eu até mencionei isso na aula anterior. O documento orientador de vocês também oferece essa organização, Então, nós temos um diagnóstico feito em uma escola de uma situação, problema que requeira uma intervenção. Esse diagnóstico ele deve ser realizado por meio da observação, realizadas no espaço de sala de aula do ensino fundamental da primeira fase, em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, aí, nessa frase, vocês podem até espelhar o início da introdução de vocês quando for fazer o relatório final. O segundo ponto, que nós temos aí é a elaboração de um projeto de intervenção para a solução do problema detectado. Eu coloquei os mesmos anexos que constam do projeto de estágio que trata da intervenção no documento orientador. Então, vocês vão ter lá aquele mesmo documento que salienta como que deve ser estruturado, o quadro de objetivos. Fiz basicamente um modelo de cronograma para que vocês acrescentem as datas vindouras, Coloquei só no cronograma o que nós estamos fazendo agora, que é iniciar a disciplina, fazer revisão teórica, elaborar o projeto, Então, a aplicabilidade do projeto vai entrar na próxima disciplina, na pesquisa 2, e a elaboração do relatório vai entrar na pesquisa 3. Então, aí, nós temos a elaboração, que eu já falei, a aplicação e a elaboração do relatório final. E nós temos, em seguida, uma reflexão, uma orientação normativa dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Isso aqui não precisa, eu ficar discorrendo sobre ele. Esse slide está lá na sala de vocês, então vocês podem voltar e verificar, porque eu acho que o mais importante agora é a gente refletir sobre como escolher um tema, Às vezes a gente, lá naquele quadro, ele vai orientar vocês como que vocês vão estruturar o trabalho técnico acadêmico de vocês, mas aqui a gente vai discutir, ao longo do tempo. Eu optei por um tema que vocês vão ver à frente, eu fiz uma simulação.
Me desculpem se ele não está tecnicamente perfeito, né? Porque do dia que eu peguei a disciplina para cá, não deu para construir uma simulação de projeto mais pensada e refletida, mas se for o caso, a gente reflete aqui agora. Isso não é problema para nós, né? Então, como escolher um tema? O tema, ele é o guia definidor de toda pesquisa, né? Pois todos os componentes, eles têm que estar articulados. O tema, ele aparece em todo o texto. Ele aparece nos objetivos, ele vai aparecer no problema, ele vai aparecer no referencial teórico, ele vai aparecer na metodologia, né? Não há desvinculação, né, entre os componentes do projeto. O projeto é como um aluno meu dizia, ô professor, é tudo a mesma coisa, mas explicadinho de jeito diferente. E é explicadinho de jeito diferente. Então, aqui eu fiz uma simulação exemplificando um tema para o projeto de intervenção. Jogos e brincadeiras para apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação. Veja bem, jogos e brincadeiras para apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação. Como que eu cheguei a esse tema? Por que eu criei esse tema? Primeiro, eu estava supostamente, viu? A gente está fazendo uma suposição. Eu estava no estágio e eu comecei a observar que todos os problemas, todas as atividades que envolviam multiplicação, os alunos tinham dificuldade. Não havia êxito, ou diga, acertos suficientes para legitimar que foi apropriada os fatos fundamentais da multiplicação. E aí eu fiz o diagnóstico a partir disso e percebi que 70% da turma apresentava essas dificuldades em relação à apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação, né? Ou à memorização, ou ao entendimento, né? Aí eu construí esse tema, né? Qual a fundamentação teórica que cerca? A gente já vai pensar daqui a pouco, né? Pensa bem, jogos e brincadeiras para apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação. Então, quando eu falo de jogos e brincadeiras, eu falo de um campo teórico. Quando eu falo de apropriação, eu estou falando de construção do conhecimento, ou eu estou falando de treino, empirismo, então é um campo teórico que eu preciso explicar, e os fatos fundamentais da multiplicação, que estão vinculados a componentes curriculares presentes no BNCC para o ensino fundamental, né? Então, o tema, por mais que ele tenha sido construído rapidamente, eu julgo que eu estou oferecendo para vocês uma reflexão geral, né? Então, vamos. Em seguida, construindo o problema, né? Qual o problema que eu construí? Isso aí é como se eu estivesse montando um projeto de intervenção a partir do que eu vivenciei no diagnóstico que eu fiz na sala de aula. Pode se configurar numa pergunta ou várias perguntas, que eu falei anteriormente na aula passada, que são as problemáticas. Então, como que eu construí esse problema? Ao observar uma turma de segunda série do ensino fundamental, verificou-se que a turma, em sua maioria, apresentava dificuldades na apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação. Veja bem, no meu problema, eu já delimitei para quem é o sujeito. É o menino e a menina da turma de segunda série do ensino fundamental. Percebem? Claro, né?
Sendo assim, a mudança na metodologia do ensino-aprendizagem, por meio dos jogos e brincadeiras, auxiliará na apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação? Esse é a minha primeira problemática. Segunda problemática, uma metodologia mais ativa e interativa contribuirá para a melhoria da aprendizagem dos alunos? Né? Essa é a segunda problemática. Então, aí eu fiz a construção do problema. Mas precisa dessa contextualização? No meu ponto de vista, precisa, para que não seja uma pergunta solta ao vento, né? E ali você já coloca até o recorte, o chão de atuação, né? Então, aí tem a construção desse problema que eu ilustro para vocês. E agora vem os objetivos. Então, agora eu tive um momento para construir os objetivos, né? Eu construí um objetivo geral e 4 objetivos específicos. Vamos ver como que eu construí meu objetivo geral. Eu já tinha feito o diagnóstico, definido o tema, construído o problema e agora eu estou construindo o objetivo geral. Construir uma proposta metodológica por meio de jogos e brincadeiras para o ensino-aprendizagem dos fatos fundamentais da multiplicação. Né? Tá muito bom não, mas é só um exemplo. Objetivos específicos. Vocês vão ver que tem todos os passos. Identificar por meio de diagnóstico as dificuldades dos alunos na apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação. Viram? Eu verifiquei, então esse foi um objetivo que praticamente eu já atingi. Né? Na construção anterior eu já atingi, pois eu identifiquei. Depois que eu identifiquei, eu vou elaborar sugestões de jogos e brincadeiras para o ensino-aprendizagem dos fatos fundamentais da multiplicação. Eu vou, depois que eu elaborei a sugestão, eu vou aplicar jogos e brincadeiras de forma dinâmica e participativa, tendo em vista o avanço do ensino-aprendizagem dos fatos fundamentais da multiplicação. Então, eu identifiquei, construí a proposta, apliquei, agora eu vou verificar se houveram os avanços, né? No caso, eu coloquei verificar os avanços obtidos em relação à superação das dificuldades dos alunos na apropriação dos fatos fundamentais da multiplicação. Aí estão meus objetivos. Viram? Tema tem a ver com objetivo, tema tem a ver com problema. Não é escrever um tema, um problema diferente, com mais objetivo diferente, não. É tudo encadeado. Como eu vou resolver meu problema? Aí vocês façam o exercício e deem o feedback para a tutora lá. Será que, de fato, os objetivos que, ora, eu proponho aqui atendem à resposta dos problemas anteriores? Vamos ver? Então, no problema anterior, eu coloco o quê? Eu coloco que a mudança na metodologia do ensino-aprendizagem por meio dos jogos e brincadeiras auxiliará. Então, o último objetivo que eu coloquei responde o problema. Está correto, né? Uma metodologia mais ativa e interativa também responde. Então, olha como é que eu estou sabida, né? Olha bem, então eu consegui, na construção do problema, na construção dos objetivos, responder aos problemas, né?
E a justificativa? Eu nem vou ler isso. Por que você está fazendo essa proposta? Né? Eu estou fazendo essa proposta de trabalhar jogos e brincadeiras porque eu identifiquei problemas no processo de apropriação dos fatos fundamentais. E tendo feito essa identificação, eu verifiquei a necessidade de atividades mais dinâmicas, que no caso são jogos e brincadeiras. Né? Qual a relevância disso? Dinamizar, aprimorar, estimular o processo de ensino-aprendizagem. E qual é a metodologia? Pesquisação, abordagem qualitativa, observação direta e indireta por meio das aulas e dos testes e atividades de sala dos alunos em relação à multiplicação. Né? Essa é a minha metodologia. Agora, se eu for colocar metodologia, descrever como que vai ser o projeto de intervenção, aí vai ser na descrição do item do projeto de intervenção. Aqui você está falando do projeto. Viu? E a revisão teórica? Lembra que eu analisei lá o tema? A fundamentação teórica, a fundamentação nessa temática, ela deverá estar vinculada aos autores que tratam da educação matemática, que tratam da construção de conhecimento, no caso Vygotsky, Piaget, né? Que tratam dos jogos e brincadeiras. Vocês podem pegar vários autores da matemática, Katia Smoley, livros de didática, Constance Camille, A Construção do Número, uma série de coisas que vocês podem utilizar, de recursos teóricos que vocês podem utilizar. Autores que discutem dificuldade de aprendizagem também, né? Por que o aluno às vezes tem dificuldade? Por ser atividades enfadonhas, por ele não ter apropriado da noção aditiva e subtrativa, o que é adicionar, o que é subtrair, que é a base da multiplicação, vocês sabem até mais que eu, né? Então, estão com a cabeça fresquinha aí, com os fundamentos da matemática. Então, vocês verifiquem o que de fato sirva de referencial teórico para vocês. E aqui nós finalizamos, vou deixar essa imagenzinha linda aí, né, que eu pus jogos nos slides todos. Eu espero ter contribuído basicamente, né? Sobre cada etapa de construção, nós vamos ter os vídeos da professora Ramone. Também temos o material na sala, temos o documento orientador e temos o modelo final na quarta semana, que é o modelo final do projeto que você vai enviar para a avaliação, que será no dia 29 de agosto de 2020, né? Então, para vocês todos, para mim, para toda a equipe, eu desejo muito sucesso, uma alegria estar com vocês de novo, apesar desse contexto. E no mais, é só agradecer a todos, muito obrigada, e muito obrigada, e muito obrigado, e muito obrigada de novo, e que tudo dê certo para nós, viu? Um grande abraço, sucesso para todo mundo.